a paz do Senhor, está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Queremos lembrar que esse programa é um órgão oficial da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério São José dos Pinhais, tem como pastor-presidente pastor Ival Teodoro da Silva. Nós vamos estudar hoje a lição de número 11, que tem por título Os Prejuízos da Mentira na Família. Aula passada nós estudamos na lição de número 10, quando os pais sepultam os seus filhos, e essas lições, ambas, elas compõem o segundo trimestre de 2022, que tem uma temática central de relacionamentos em família. E hoje nós temos a grata satisfação, aqui no estúdio da TV Mão Amiga, de ter a presença para comentar essa lição de dois ilustres companheiros, dois pastores abençoados. E eu começo aqui apresentando o pastor Fábio Tenório. Paz do Senhor, pastor Fábio Tenório. Paz do Senhor, pastor Ivalcir. Paz do Senhor, pastor Ismael. E prazer estar aqui com os irmãos aqui. Glória a Deus. Também pastor Ismael. Paz do Senhor, pastor Ismael. Paz do Senhor, pastor Ivalcir. Paz do Senhor, pastor Fábio. E a você, telespectador, um bom, aproveitoso trabalho da EBD. Louvamos a Deus porque a lição de número 11, ela traz um marco especial, e antes propriamente de nós entrarmos na lição, nós queremos aqui fazer um agradecimento todo especial, porque hoje, essa lição de número 11, nós completamos um ano que o nosso programa, nesse novo formato, ele está no ar. E nós celebramos o nome de Jesus pela sua vida, por você que é inscrito no canal, por você que acompanha essa programação através do YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, Facebook no mesmo endereço, Instagram EBD_SJP e também aqui pela TV Mão Amiga, canal 24 e 524 da NET, terças, quintas e sábados, das 15 às 16 horas. Você pode acessar e estar assistindo essa programação. Mas voltando então, como eu disse, nós estamos completando um ano e felizes. Primeiro, pela bondade de Deus de nos conceder essa graça de podermos, pastor Fábio, completarmos um ano. E também pelo apoio incondicional. Nós sempre citamos aqui que esse campo é presidido pelo pastor Ival Teodoro da Silva e ele preside com maestria e nos dá total e restrito apoio para que nós possamos exercer com muita galhardia esse programa e realizá-lo para que ele chegue com a melhor qualidade. Aqui ladeado, o pastor Ismael chegou um pouco depois, mas pastor Fábio Tenório, né, pastor? Boas lembranças, né? Nós estávamos aqui até no bastidor comentando, né? Nossa primeira aula, e assim, quando eu cito o pastor Fábio, eu agradeço muito a Deus pela vida do pastor Fábio, porque essa programação ela surgiu ali na sala da educação, né, cristã, pensando, desenhando, eu muito medo do erro e de tudo, mas o pastor Fábio com uma expertise maior, com uma experiência maior, trouxe todo o roteiro, a programação, o desejo, né, de estar fazendo. E eu lembro que a nossa primeira gravação foi numa mesa de vidro que nós tínhamos no estúdio. Mesinha redonda, né? Exato. Sem fundo o programa. Fundo verde, né? Se alguém acessar o canal, né? lá, ele vai ter acesso a isso, né? E nós em quatro, um em cima do outro naquela gravação, ficou boa, né? Foi a primeira. Até a gente ficou na dúvida se a gente começava naquela lição, que já era um trimestre, né, para o final, ou deixávamos para o outro trimestre, começava, né? Mas aí, não, vamos começar já, vamos dar start aí, que a IBD é para abençoar mesmo. É verdade. Né? E nós tivemos um recorde de 56 visualizações, né? Nossa! Foi benção. Então nós louvamos a Jesus, benção. Nós queremos agora, ao longo das próximas lições, trazer algumas lembranças disso, algo diferente, para que você, que é aquele que assiste, né? Você que nos acompanha, melhor dizendo, você ter aí essa história aí. Para nós é um marco histórico e nós louvamos a Jesus pela sua vida. É você que acompanha, comenta, sempre está junto conosco, né? Então, pastor Fábio, uma vez mais, fica a gratidão, porque abaixo de Deus e nosso presidente, junto com a Secretaria de Educação, você foi um parceiro forte ali que chegou para ficar, né? Porque desde então está junto, comenta, mas também é um dos âncoras aqui que conduz essa programação, e eu só tenho a celebrar Jesus pela sua vida, não obstante o ofício de esposo, pai,
profissional na área de metalúrgica, né? Mas também pastor de congregação, está pastor da D Suíça, mas reserva um tempo sempre para estar se dedicando à área do ensino, e eu celebro a Jesus pela sua vida. Bom, pastor, eu posso aqui, quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, né? Porque isso aqui é uma oportunidade da gente poder transmitir a palavra de Deus. A gente também sabe que era um desejo do nosso pastor presidente, sempre foi o desejo dele que esse programa existisse, né? Para abençoar todo o campo de São José e fora do campo de São José dos Pinhais. Foi um desejo, e a gente começou a traquejar ali na sala, né? Conversar para poder iniciar esse programa. É que o senhor também já estava com algumas atividades, bastante atividades, né? Então a gente veio para somar, né? E para contribuir. E eu tenho certeza, temos visto que o programa da EBD tem sido um programa abençoador de famílias, de lares, né? E de igrejas que tem a escola bíblica dominical. O nosso comum é sempre domingo de manhã. Sabemos que algumas por necessidade têm outro horário, mas é um programa que eu tenho certeza que tem abençoado muitas pessoas. A gente pode ver pelos comentários, né, que o pessoal faz. Isso é gratificante. Minha gratidão a Deus, ao Senhor, pela oportunidade, como nosso coordenador da Superintendência de Ensino, também liberar esse espaço. Todos que fazem parte, Daniel, né, o Ian, meu filho, que pela misericórdia de Deus está editando os programas, né, é um trabalho que o Senhor é aquele que vai recompensar cada um de nós. Maravilha, e TV Mão Amiga, né, que abre espaço para nós. Com certeza, né, a TV Mão Amiga é um sonho do nosso pastor presidente que virou realidade, né, verdade. E também tem esse espaço para a gente. Glória a Deus, Deus abençoe, né, diretor evangelista Daniel Neckel, também evangelista Enéas e toda a equipe, né? Tem uma equipe grande aí de comunicação e de câmera, de som, abençoado, né? Povo crente. Também não podemos deixar de citar aqui a voz que você ouve, né? Na leitura bíblica em classe, que é do diácono Josiel, que também praticamente gravou todas, sempre está preocupado, me procurando. Pastor, preciso de gravar alguma, como que tá? Eu falei, olha, vai combinando com o editor. Ian é top, né? O Ian é acima da média, que é o nosso editor, Deus abençoe o Ian. E o pastor Ismael que chega, né, também para compor. E antes um pouquinho, a gente fala da primeira, pastor Fábio, e depois a gente vai evoluindo, né? Nós vamos pensando sempre na evolução, que o nosso propósito é fazer uma aula dinâmica, prática, de aplicação, de fácil compreensão, porém não perdendo a essência de um conteúdo teológico mais aprofundado, né? Esse é o nosso propósito. E a gente foi melhorando, né? A gente foi adaptando para chegar num formato e sempre melhorando conforme o corinho que nós cantamos. A gente tem visto, pastor, algumas EBDs, lógico que os irmãos procurarem vão encontrar vários canais que têm a escola bíblica, mas a gente percebeu que muitas escolas, muitos programas, eles não têm abordado diretamente a revista, e foi uma das propostas, né, desde o início, que fosse abordado diretamente o assunto da revista, os seus tópicos, para poder auxiliar todos os professores, né, na ministração da aula e também enriquecer aqueles alunos que queiram aprender também através do programa. Eu posso dizer que foi aceito pelos irmãos, por todos que assistem, graças a Deus, estamos com uma boa visualização. Não é o foco aqui, visualizações e nem angariar fundos pelo YouTube, não é o nosso projeto. Nosso projeto é levar a palavra de Deus. Mas a gente vê que tudo frutifica quando está sendo na direção de Deus, né? Nós louvamos a Deus por isso, né? Porque o propósito é esse, né? É glorificar o nome de Jesus, né? Independente das curtidas, dos likes, dos inscritos, e claro que nós louvamos a Jesus por isso, das visualizações, primário é glorificar a Jesus. O pastor Ismael chega, né, nessa sequência, veio para somar, e nós louvamos a Deus pela sua vida, pastor Ismael, porque você tem sido muito importante para nós aqui. Pastor Valcir, quero agradecer pela, eu diria, tão nobre oportunidade. Pastor Valcir, pastor, nós nos conhecemos na vida secular, e é uma alegria, de verdade, ter a oportunidade de estar trabalhando ao seu lado. Aprendo muito com o senhor, a mesa dele lá usando, né? Tem todos que se possam imaginar, né? Não sei como ele se acha lá, né? Mas é uma benção, mas eu quis fazer esse comentário que ele sempre está lá nos atendendo. Então fica a minha palavra de gratidão pelo convite, estou aqui para somar, né? E é uma benção. Pastor Fábio, da mesma forma, grande amigão, né? Meu Deus do céu, jamais também pensaria estar aí ao seu lado,
nós trabalhamos juntos, né? Amém. Deus abençoe, pastor Fábio. E também a você, telespectador, né? Muito obrigado pela sua audiência. Nós gravamos naquela aula uma lição de número 11 também, que tinha por título Sendo Cautelosos nas Opiniões. E a temática central era os valores do reino de Deus, né? E estava então lá repetindo o pastor Fábio Tenório, eu, pastor Evalcir, o presbítero Davi Brizotti, que também é um dos nossos comentaristas, na próxima aula possivelmente estará comentando aqui, e também o professor, diácono professor Moisés, né? Que por circunstâncias de trabalho ele não pôde mais estar gravando conosco, né? Mas também é um teólogo, um amigo, que a gente está sempre em contato para, quando puder, a gente utilizar de novo, né? Pois bem, nós fizemos essa introdutória e, sobretudo, agradecendo, como já disse, a Deus, mas novamente citando, né, novamente, nosso pastor-presidente, pastor Ival, o senhor tem sido bênção para a Secretaria de Educação Cristã em São José dos Pinhais, e bem como para todo o nosso campo, a nossa diretoria, pastor Cláudio César Custódio, primeiro vice-presidente, pastor Vanderlei Cercal, que é o segundo vice-presidente, pastor Josué Barros de Abreu e pastor Samuel Sertão, que são nossos diretores financeiros, pastor Jefferson Kingerfus e também pastor Antônio, que são os nossos secretários do campo, né? Deus abençoe essa diretoria coesa, amada e apoiadora. Deus abençoe vocês sempre. Então nós louvamos a Jesus e agora nós vamos propriamente então para um ano depois, né, para a glória de Deus, a lição de número 11 de hoje, estudando então os prejuízos da mentira na família. Para isso eu quero pedir ao pastor Ismael para fazer a leitura do texto áureo. Leitura. Não mintais uns aos outros, pois que já vós despites do velho homem como os seus feitos. Leitura feita, pastor. Muito bem. A verdade prática nos diz assim: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Pastor Fábio Tenório, você pode fazer para nós a leitura dos objetivos da lição? Amém, pastor. Objetivos da lição. Primeiro, investigar a natureza da conversão de Ananias e Safira. Segundo, refletir a respeito do problema da mentira na família. E terceiro, expor o conselho bíblico de como proteger a família da mentira e da hipocrisia. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 1 ao 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em seu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes por tanto aquela herdade? E ela disse: Sim, por tanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Após a leitura bíblica, nós vamos propriamente entrar no conteúdo de comentário dessa lição, e eu gostaria de retornar um pouco, pastor Fábio, pastor Ismael, ao início que nós fizemos da leitura da verdade prática e também as leituras diárias da semana. Eu quero refrisar, porque você, professor, você, superintendente, nosso foco é dar um subsídio, um apoio para você
para que você produza uma aula de qualidade junto com os seus alunos. Sempre nós frisamos isso aqui. E é você que ama a palavra de Deus e gosta de estudar também da mesma forma. Porém, a verdade prática, ela traz algo que eu destaquei aqui, interessante. A mentira pode até dar flores, mas não pode produzir fruto para o bem. Isso é muito sério. Quer dizer, pode até parecer que vai florir, pode até florar, né? Que dar flor é a caflorada, mas o fruto não vem, e se vier o fruto, não é um fruto para o bem. E aí a leitura diária, ela destaca algo muito forte, os 6 dias da semana, que é muito importante a gente pensar. Nós vamos olhar nas entrelinhas, dentro da lição, isso, mas na segunda-feira, por exemplo, a mentira viola o mandamento de Deus, conforme Levíticos 19:11. Terça-feira, Gálatas 5:17, né? A mentira é obra da carne. Quarta-feira, João 8:44, o diabo é o pai da mentira, e nós vamos tratar um pouco disso mais a fundo à frente. Quinta-feira, a mentira revela a malícia do coração. Isso é forte. Sexta-feira, não se pode mentir contra a verdade. E no sábado, né? A Deus não pode mentir, Deus não mente. Então, eu fiz questão de fazer a leitura diária para ir frisando a responsabilidade que nós temos, e a responsabilidade que você tem. Nós estamos tratando de família, né, pastor Fábio? Pastor Ismael, nós vamos olhar hoje para uma mentira de um casal, né, Ananias e Safira. Vamos olhar para o contexto histórico, mas vamos trazer essa aplicação da mentira para os dias atuais, para as famílias, os prejuízos que isso causa, né? Então, se a gente for... Eu destaquei algo que está no plano de aula, que achei muito interessante, que diz assim, esse pensamento. Ó, pode-se enganar a todos por algum tempo, pode-se enganar alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos o tempo todo. Interessante essa colocação, parece até um pouco redundante. E aí eu destaquei aqui uma escrita de Marcos 4:22, quando Jesus vai dizer: não há nada de encoberto que não seja revelado, nada em secreto que não venha a ser a luz do dia. Então, Jesus já deixou claro que as coisas ocultas, e a mentira, ela é parte disso ou todo disso, né? Ela vai ser um dia desmascarada. A introdução nossa, ela vai trazer essa ideia do casal Ananias e Safira, que deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção. Então, cuidado, estamos introduzindo essa lição, e é importante pensar nessa ideia, né? Outra colocação, e recente aí, né? 1º de abril, é sempre intitulado como Dia Nacional da Mentira. Eu até destaquei aqui, não para o cristão convertido. Para você que serve a Jesus, só existe dia da verdade. Pastor Fábio, isso é uma verdade ou não? Né? Não tem dia da mentira para o cristão, né? Não, esse aí é um dizer e um costume popular do paganismo, né? A Bíblia não ensina, a Bíblia, pelo contrário, ensina sim, sim, não, não, né? A gente tem que ser verdadeiro nas nossas, principalmente nós que servimos a Cristo, né? Eu acho que de um contexto geral, se a gente pegar todos os exemplos bíblicos de pessoas, né? E a Bíblia, a história é uma única história contada por Deus através dos homens. Todos aqueles que partiram por esse caminho ou por esse princípio de enganar, de mentir, de ser falso, tal, não tiveram um bom final, né? Não tiveram um final. Eu acho que se a gente analisar todo o contexto da palavra de Deus, ou nesse caso a gente vai falar hoje sobre Ananias e Safira, o exemplo deles e o que aconteceu já deve nos ensinar muito, né? O Senhor falou que ele não mente, ele não é homem para que minta, né? Deus é diferente de nós. Nós podemos até se encontrar e vamos nos encontrar em momentos que vai ser propício mentir. Ele pode até ser propício, mas não é o correto. Não, aqui a mentira vai resolver. E vai aparecer, sim, momentos, né? Que vai parecer que a mentira é o melhor caminho. Mas não é. A mentira só leva para um caminho de morte, de sofrimento, de dor e de angústia. Né? Tinha um ditado popular que a mentira tem perna curta. O papai sempre dizia isso, né? E a mãe, né? A mentira tem perna curta, veja lá, né? Mas essa ideia foi impregnada, né? Que ele acordava de manhã com um telefonema, uma mensagem, e depois era mentirinha, né? Mas isso não convém para nós, né?
Não, e nesse quesito, senhores pastores, e a você também que está preparando a sua aula, nós até podemos pensar naquela conversa de classificar a mentira. Quanto eu já observei isso, né? Já vivenciei isso. É uma mentirinha, né? Uma mentirona, ou de repente essa mentira parece que se classifica a mentira, né? Então também tenhamos que ter cuidado para que não entramos, como foi aqui mesmo mencionado, né? O cristão, o verdadeiro cristão, aquele que tem o Espírito Santo, precisa cuidar se ensina ou não, é a palavra aplicada para essa questão. Mas eu quero frisar porque eu já ouvi muito isso. Até lá na minha adolescência, como, mentiras pequenininhas só para os pais ali. Então dá a entender que tem uma qualificação, né? E não é bem assim. A mentirinha é pecado, a mentirona também é pecado. É interessante, já comentado, Deus não mente, Números 23, 19, né? Deus, ele não mente. O cristão tem que seguir esse padrão, porque quando nós falamos que somos guiados pelo Espírito Santo e ele está em nós, Jesus disse, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Então o cristão fica já banido, e tem um comentário interessante, porque ele vai dizer aqui que é preciso estabelecer a cultura do sim e o não dentro da família. Porque fazendo isso, aonde a verdade existe confiança, segurança e tudo aquilo que dá apoio para que a gente tenha estabilidade, né? Então a verdade ela tem que imperar e nortear dentro dos nossos lares e na nossa vida. Isso é indiscutível. Tem um ponto, pastor, muito importante, eu queria frisar aqui com os nossos irmãos e eu queria trazer para a mesa, porque a gente hoje vai falar sobre a mentira, né? Essa mentira aqui no âmbito familiar, ali no âmbito da igreja, no caso ali no começo da igreja. Mas tem uma outra questão tão importante quanto a mentira, que se chama omissão. E eu vejo muitas pessoas dizendo, não, omitir não é mentir. Mas a omissão, omitir o fato na hora de um depoimento e tal, você está andando de braço dado com a mentira. Né? Não, mas eu prefiro omitir do que mentir. A omissão também é algo muito sério, né? Porque a omissão você deixa de ser verdadeiro. Você conhece a verdade, prefere omitir, e ela tem tudo a ver com a mentira. Andam de braços dados, né? Deus, eu acho que a questão da mentira, ela não faz parte do vocabulário de Deus. Ou melhor, não deve fazer parte do nosso currículo como cristão. Isso não traz benefício nenhum. Tem um dizer que o pessoal sempre fala, né? É melhor uma triste verdade do que uma doce mentira. Não adianta, meu irmão. E tudo que você fizer no escondido, tudo que você fizer no oculto, um dia será revelado. E aí é pior, né? As consequências, né? Paulo disse, se eu não estou enganado, né? Não me recordo, está dizendo assim que deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia. A mentira é embaraço. Você começa se embaraçando com a mentira e o negócio vai. E quando você vê, você está engodado por essa situação, que só vai trazer prejuízo para a gente e para a família. É tão sério isso, né? Então nós precisamos de pontuar. A omissão ela é interessante, porque tudo é hábito. Se nós adquirirmos, você que está nos assistindo, o hábito de falar a verdade, de dizer sim na hora certa ou não na hora certa, isso é um hábito que ele vai se tornando uma prática, e como nós usamos um termo, fica no piloto automático, né? É automático, falar a verdade. Mas quando a gente começa, porque a omissão, você foi muito bom trazer essa palavra e esse assunto para aqui, para a mesa mesmo, porque omitir, quem começa omitindo uma coisa, omitindo outra, ele vai se tornando um mentiroso. Mas tem técnicas para omissão? Tem técnicas para omissão, mas não já foi citado pelo pastor Fábio, só estou chovendo numa olhada aqui, né? Não vale a pena. Para você que é cristão, você que não é, que está assistindo, aprenda isso. Fale a verdade em todo o tempo, que com certeza ela pode ser dolorida de início, porém os seus frutos serão frutos gloriosos para frente, né? Então, pensando nessa lição, olhando para ela num todo, o primeiro ponto vai dar um contexto histórico desse casal Ananias e Safira, né? E aí vai falar da conversão no ponto 1, conversão duvidosa, né? E vai dizer por que uma conversão duvidosa? Porque, primeiro, a verdadeira e genuína conversão, ela produz transformação. Nós somos transformados.
A velha natureza, ela vai ficar, o velho homem, a Bíblia fala, né, Colossenses, Efésios, despir do velho homem, se revestir do novo, né? 2 Coríntios 5,17, eis que os que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Então, transformação, regeneração pelo Espírito Santo, mas a velha natureza às vezes continua imperando, e no caso aqui, Ananias e Safira, infelizmente, eles foram engodados pela velha natureza. Pastor Fábio, vamos começar contigo aqui. No subponto 2, mas fica à vontade também para comentar de Ananias e Safira no ponto 1, fala da comunhão da igreja de Atos, e a marca dessa igreja era dessa... Vendiam tudo, né, está ali, eles ajudavam uns aos outros, e isso era maravilhoso. E é interessante que esse ponto vai colocar que Barnabé ele vendeu a sua herdade e trouxe aos pés dos apóstolos. A mesma atitude foi feita por Ananias e Safira. Aonde ocorre o erro ali, pastor Fábio? Pastor, é uma situação bem interessante, né? E a gente deve aprender com os princípios da palavra, esses, como diz a própria revista, né? São superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Eu estava conversando com o meu filho, o mais novo, né, vindo para cá, e ele perguntava, pai, a gente deve pedir para Deus nos dar força e resistir todos os problemas, dificuldades? Eu falei, sim. Se a graça de Deus não for revelada e se revelar diariamente na nossa vida, das nossas próprias forças nós não teremos como vencer o mal, seja ele qual for, né? E é claro dizer que nenhum cristão, nenhum ser humano é mais forte que até um dos demônios existentes aí. Mas é a graça de Deus revelada em nós, a presença do Senhor, essa autoridade que Ele nos concede, o seu poder, o seu favor, que nós conseguimos resistir e dizer não. Né? O Espírito Santo nos orienta, nos capacita, nos mostra, e Ele que nos dá força para poder dizer não. E nós vamos ter que dizer muitos nãos da nossa vida, né? E tome cuidado, porque o pecado, muitos pecados, ele tem uma aparência muito bonita. Mas é como se é pouco caiado, bonito por fora, mas podre por dentro. O que me chama a atenção, pastor, na história de Ananias e Safira, aqui na questão da mentira, é lógico que a igreja estava envolvida naquele contexto que eles sentiam prazer, comunhão, repartir as suas propriedades, vender, isso era maravilhoso. Ananias e Safira poderia muito bem chegar ali, diante de Pedro, e dizer, é o seguinte, eu não quero vender. Amém, não seria pecado. Eles poderiam chegar para Pedro e dizer o seguinte, eu vendi aqui a propriedade, mas eu não vou dar o dinheiro. Amém, não seria pecado. Poderiam chegar, olha, é o seguinte, eu vendi aqui por 100, vou dar 50 e 50 vou ficar para mim. Também não seria pecado. Porque eles não estariam mentindo, né? Mas eles pegaram parte do valor e reteve e mentiram, e ainda combinaram, né? Uma trama, né? E nós temos que tomar cuidado, porque o pecado da mentira, às vezes, não fica só em nós. A gente envolve um segundo, um terceiro, um quarto. E quando vê, tá naquele laço, né? Esse laço maravilhoso que Satanás, ele tenta usar para nos engodar. E uma das maiores dificuldades nossa é porque nós sempre achamos que somos fortes em alguns pontos da nossa vida. Não, nessa questão eu sou forte, eu estou preparado. Né? Nessa questão eu sei me defender porque eu estou forte, estou preparado. Aí a gente perde a dependência de Deus e Satanás olha e fala, olha, nesse ele está forte, então ele não vai cuidar, porque ele acha que ele está forte. E perde a dependência. Nós somos carentes da graça de Deus. Mas a mentira aqui de Ananias e Safira foram eles esconder, né? Poderiam dizer, até achei interessante, né? Eu sei que a igreja estava envolvida naquele ambiente de dar, né? De receber, tudo isso é maravilhoso. Nós deveríamos até cultivar isso nos nossos dias, nos dias atuais. Mas quando eles mentem, e não havia, é bom lembrar, não havia necessidade de mentir. Eles eram donos ali. Vendi aqui por 100, vou dar 50 e eu vou ficar com 50 para mim. Vendi por 100, eu vou dar 99, vou dar 1 para vocês, vou ficar com 99 para nós. Qual seria o pecado? Nenhum. Mas para que mentir? Sem necessidade. Só que o problema é que a gente acaba se acostumando com coisas que, a princípio, a gente fala, não dá nada, não vai ter problema nenhum. Gente, mas isso aqui é a famosa bola de neve, né? Não estou querendo fazer
menção à igreja Bola de Neve, né? Mas eu nem sei porque tem esse nome, né, é um negócio estranho, mas tudo bem. Né? Não é o contexto aqui, bem claro. Bola de neve. Né? Vira literalmente uma bola de neve, né? Porque você vai se envolvendo, e cria uma confusão. Há necessidade? Não. A igreja está envolvida num ambiente de comunhão, de prazer, né? E aqui a gente vê também que eles tentaram deixar, acho que a intenção era se mostrar, orgulho, como foi mencionado pelo senhor aqui, né? Deixou-se dominar pela inveja e pelo desejo desnecessário. E qual foi o fim aqui? Morte. Dele e dela. Isso é algo que a gente tem que prestar atenção. Não adianta a gente estar aqui todos os dias, eu, caro professor e aluno, nós ouvimos a palavra de Deus e não a aplicarmos na nossa vida. Tem que ser aplicado, né? Tem que ser aplicado. Você citou algo interessante, que é a questão do ir acostumando, né? E vira costume. Se não tomar cuidado, vira costume. Como aquele movimento de Atos, né, dos apóstolos, iniciação, né, a efusão do Espírito Santo, Pentecostes, estava aquele movimento, essa ideia, eu acho que era natural atrair pessoas com esse sentimento. Uma das propostas do diabo é a infiltração, e ele tentou infiltrar ali com a mentira. Só que, graças a Deus, que os discípulos, os apóstolos, melhor dizendo, e principalmente Pedro ali, estava cheio do Espírito Santo e de autoridade, né? Para repreender, porque poderia também, né? Vamos usar o termo aqui, né? Bom, peraí, não, o menino tá dando, era 100, tá dando 50, já ajuda, né? Tal, batendo um ombrinho ali e tal, tá tudo bem. Não. A questão era muito séria. Mentiram a Deus, né, pastor? Exato. Deus não aceitou. Acho que se Pedro tivesse disser, não, tudo bem, não, Deus não aceitou. O problema não é o que os homens pensam só, é o que Deus achou. Deus não aceitou isso. Exatamente, essa colocação é muito forte. Então, pensando nessa ideia, e a igreja vem, pastor Ismael, a gente vai olhar para a inveja e também pensar já juntos aqui sobre a mentira, né, que é o subponto 3 e 4 de Ananias e Safira. Olha que interessante o versículo 39, ou melhor, o 36 do capítulo 4 de Atos. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, verso 37, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Aí entra Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve parte do dinheiro. O pastor Fábio, com muita maestria, comentou aqui, né? E Pedro vai repreender no verso 4, que ele vai dizer o que você citou, pastor. Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Então entra uma questão aqui, pastor Ismael, de inveja. Eles fingiram estar fazendo isso. Nós estamos olhando para um contexto histórico, né? Depois nós vamos tratar mais para a família, no contexto atual, mas eles fingiram. Esse fingimento, essa mentira, essa inveja foi o que ocasionou a derrota e a derrocada deles, né? Eu penso também, senhores pastores, e você aluno, professor, que houve um descuido e nós precisamos nos ficar atentos nesse descuido, a velha natureza. Porque a velha natureza, ela continua, ela está em operação. E ela não é nova, pastor Valcir, ela é antiga. Porque se nós olharmos esse contexto, bem mencionado pelos pastores, né, e hoje comemorando um ano, e a proposta é não sair do objetivo da lição, mas pensa quando Deus chamou a atenção de Adão. A primeira mentira. Né? Quem pecou? Não. Foi a esposa. Né? Quando ela também é repreendida, não, a serpente. Nossa, acabou de estarmos aqui ouvindo a lição, pastor Evalcir, quando a própria lição ela vai dizer, né, não mentiste para o homem, mas para Deus. Então houve essa proposta de mentira desde o início. Então isso nós precisamos cuidar. Nessa lição, o que faltou é pensar, porque a motivação dessa mentira, foi comentado pelo pastor Fábio, que desencadeou uma inveja de Barnabé.
Então, ou seja, se você foi muito bem colocado aqui, a própria lição também traz isso, não é? Bernabé fez aquele ato e vale ressaltar que foi um ato voluntário. Não foi um ato no sentido proposto de uma braganha, braganha é isso, não é? Barganha. Barganha, desculpa a palavra, não, foi um ato voluntário no sentido de ajudar, mas Ananias e Safira não pensaram assim. Então a lição é muito clara, quando eles olham aquele feito, eles pensam, vamos fazer um mais para já o lado do tirar o proveito. Aonde vem isso então? A cobiça. Pastor Evalcir, pastor Fábio e a você, nosso aluno, professor, não é? Temos cuidado com a nossa velha natureza, porque ela está presente. E nós temos que pensar, e é importante olhar para isso, pastor Fábio, pastor Ismael, porque Pedro repreende. Pedro dá uma repreensão, né? Por que entre vós vos consertastes para tentar o Espírito do Senhor? E aí agora a gente olha para uma aplicação prática, né? A gente olha no contexto atual e percebe muita gente dentro dessa linhagem de Ananias e Safira. E isso é perigoso, porque quem está vendo, já foi citado, né? Mas quem está vendo é Deus. Eu posso até estar mentindo ou omitindo a você, pastor Fábio, mentindo ou omitindo a você, pastor Ismael. Porém, de Deus não tem como fugir. Eu posso fazer um Fique breve comentário, fique pastor? à vontade. Aqui, eu acho que o maior erro aqui, melhorou o começo do erro dos dois, de Ananias e Safira, eles viram o exemplo de Barnabé, eles queriam se aparecer como Barnabé, a inveja, quis fazer igual, mas eles agiram erroneamente mentindo. Eu vou fazer igual ele para parecer que somos iguais, estamos na mesma intenção, só que eu vou dar metade, não sei qual o valor, e vou reter. Esse é a inveja, né? Aí foi dois pecados, o pecado da inveja e o pecado da mentira. E um ponto que eu fiquei pensando, eu falei, será que comenta? Eu vou comentar. Vindo para cá, o meu filho me questionou numa questão e disse assim, pai, ali não era o tempo da graça? Eu falei, sim, Jesus já tinha morrido, ressuscitado e tal. Eles pecaram, não pecaram? Deus não perdoa, né? Diferente? Eu falei, sim. Então por que eles morreram? Por que Deus não perdoa eles? O erro deles, como Deus perdoa nós que erramos hoje mentindo. Ah, não, mas mente, todos nós mentimos. Porque a Bíblia diz que aquele que disser que não mente, já mentiu e pecou. Todos nós. Sim. Né? Seja voluntariamente ou involuntariamente. Aí, pai, mas por que Deus não perdoa eles? Eu falei assim, ó, meu filho, uma boa pergunta. E pode acontecer isso hoje? Pode. Pode acontecer. Então tome cuidado quando você mentir diretamente a Deus ou relacionado à sua obra, algo que envolva o reino de Deus. Porque até hoje eu creio que Deus pode ceifar vidas. Como ele não aceitou de Ananias e Safira, e nós já estávamos no tempo, digamos assim, da graça, né? Jesus tinha morrido, o começo da igreja, tudo, pode ser. É lógico que não sou eu que vou determinar se essa mentira é para a morte ou não. Aqui mentiram a Deus. E quantas pessoas hoje têm mentido a Deus e têm morrido e a gente às vezes não se atenta, né? Ah, mas não, nós não podemos mentir. Ah, mas eu não menti a Deus, eu menti ao Espírito Santo. É a mesma coisa. Se você mentiu a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, né? Você mentiu. A mentira não faz bem de qualquer maneira. Grande ou pequeno, a mentirona, a mentirinha, pecadinho, pecadão, não importa, é errado do mesmo jeito. E eu fiquei pensando, né, meu filho? Então, qual é o melhor caminho para nós? Não mentir. Não mentir. Me permita, pastor Evalcir, como é tão sério, e nesse quesito financeiro, porque aqui estamos trabalhando também questão financeira. Veja bem, no nosso contexto evangélico, questão da contribuição. Então, nós estamos comentando aqui uma mentira que foi exposta, né? E muitas das vezes, então, eu quero ressaltar esse conselho. Nós temos como hábito bíblico, não é? A questão de dízimo, as questões de oferta. Claro que não vamos levantar, mas só fica uma observação nesse quesito. Será também que eu vou colocar nós, que quero também me incluir, preciso me cuidar nesse sentido, para que também não entre nisso que o pastor Fábio comentou. Não é?
De repente, não é aquilo que está sendo proposto, né? Ah, mas o homem, é o homem que vai ver, mas o Espírito Santo e Deus, muito bem colocado pelo pastor Ivalcir, está vendo. Seriedade e verdade sempre em foco, né? Você que está nos assistindo, lição de número 11, o perigo da mentira, né, no seio da família, com essa temática central, relacionamentos em família. A gente pensou um pouco em Ananias e Safira, nos seus contextos, e é importante ressaltar que não podemos deixar que a mentira instale em nosso coração, em nossa mente, isso é perigoso. Mas olhando para o ponto 2, o problema da mentira agora dentro da família, baseado nesse exemplo. Nós estamos olhando para o exemplo de Ananias e Safira e mentira. Agora nós vamos para o problema da mentira dentro da família. E aí é uma problemática mais séria, porque como Ananias e Safira, eles tramaram, né? Eles intentaram algo, combinaram uma mentira. Não eram obrigados a mentir. Se está aqui, pastor Elianai Cabral, ele nos traz essa orientação e a gente sabe que isso é uma verdade. Então, o primeiro ponto é dizer a mentira produzida dentro da família. O segundo ponto, quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Pastor Fábio, nesse ponto 1, a gente vai pensar naquela ideia de que o Espírito Santo se entristece quando há mentira no meio da família, porque a verdade instaurada, vamos pensar, a verdade instaurada na família, ela produz benefícios saudáveis. Mas se a mentira for instaurada, e a Bíblia diz que um abismo ele vai puxando o outro, então eu minto hoje, eu combino com a minha esposa para mentir para o filho amanhã, a esposa combina com o filho para mentir para o pai combina com o filho para mentir para a mãe. Esse ambiente, pastor Fábio, ele se torna algo desgastoso e acaba levando a família a uma derrota por completo. Com certeza, pastor. Esse ambiente ele é totalmente prejudicial. É um ambiente... Eu fico imaginando você viver dentro do ambiente da mentira. Mentira dentro dos relacionamentos entre marido e esposa, né? Não se há verdade, não se há confiança. E aí a mentira é só o começo. Aí entra a falta de respeito, falta de consideração, né? Eu fico imaginando o nosso Deus lá do seu trono de glória, e Ele está, e toda honra e toda glória merece a Ele, olhando aqui para a terra e olhando para mim. Vou trazer o meu exemplo. Posso falar de mim, né? Eu, minha esposa, com os meus 2 filhos, um ambiente de mentira, né? Que, graças a Deus, não há, pela misericórdia de Deus, não é mérito nosso, tá? É mérito de Deus que nos dá a graça e nos dá a condição de identificar o problema e dizer não para ele, tá? Ah, mas eu fiz sem querer. Ninguém faz nada sem querer, né? Deus olha lá do céu e começa a ver. Sou cristão, sou pastor, estou dirigente de uma congregação, trabalho em tal, e aquela mentira dentro da casa, tudo. Um mau exemplo, a testemunha nosso, nosso testemunho diante dos homens, da sociedade, da igreja. Eu fico olhando Deus, olhando, dizendo... Esse é meu filho. Como Satanás tentou chegar diante de Deus e falar de Jó, né? E Deus o referendou, homem íntegro, sincero, temente a Deus e desvia-se do mal. Se o meu caso é o contrário, vai dizer, esse aí não está me honrando. Imagina a vergonha que nós trazemos para Deus diante da sociedade. O evangelho vai ser bombardeado por mim. Esse aí é crente? Desse jeito, mentiroso, sem vergonha, trapaceiro, enrolão. E note que quando é uma pessoa não crente que faz essas coisas erradas, é normal. Mas quando é alguém que se diz cristão, um pinguinho se torna uma montanha. E o ambiente... mas essa é a questão externa, né, diante da sociedade. Sim. Mas o maior problema começa dentro dos relacionamentos. Como é que vai ser saudável um ambiente de mentira? Né? E é o começo de uma tragédia que é claro que vai acontecer se, no meio do caminho, esse homem, essa mulher, os filhos não se arrepender. E a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Precisa ter o caminho. Nós já estudamos lição que fala sobre o arrependimento. Quem sabe você está vivendo um ambiente de mentira. Nesse momento, e essa palavra é direcionada para você, é hora de parar de olhar para o problema, olhar para Jesus,
que Deus possa entrar com arrependimento no seu coração, e a decisão é da pessoa de deixar, abandonar e vir para Jesus, para que esse lar cresça, ainda dá tempo de ser um lar restaurado por Deus. O que vai produzir isso? Ou melhor, qual é o caminho da mentira? Que não seja a destruição, morte, falência e, né, no caso aqui, eu até queria dizer, se Safira tivesse agido diferente do seu esposo, ela não teria morrido. Não, ó, nós erramos, ele errou, falhou, tô vindo aqui. Tá. Não, mas ela seguiu. E tem gente seguindo o erro, tem marido seguindo o erro da esposa, esposa seguindo o erro do marido, e os filhos tomam como exemplo a nossa vida, o nosso exemplo, né? Palavras convencem, exemplo arrasta. Nós estamos arrastando gente para o caminho errado quando andamos por esse caminho. O que tem de dizer de benefício nenhum? Isso é uma verdade clássica, né? A derrocada que a mentira leva, principalmente você cita agora os filhos olhando para o pai e a mãe mentindo. É interessante, pastor Evalcir, se me permite, né, até pensando, né, na proposta e na fala do nosso companheiro, isso faz lembrar Abraão, né, e Isaac, em questão da identidade das esposas. Né? Então, Meu ou seja, Deus. Abraão, né, ele foi, claro que é um contexto totalmente diferente dos hoje, né? Mas quando ele mente que ela não era esposa, né? Não é minha esposa. Aí você vai ver a mesma sendo acontecendo com a vida de Isaac. Né? Então, ou seja, a sua fala nessa questão de exemplo familiar, nós temos um clássico bíblico. Acho que o próprio Faraó repreendeu ele, né? Sim, Ô, sim. rapaz, por que você não falou a verdade? Eu quase tomei a tua irmã lá, né? Tua esposa como minha, né? Ele disse que era irmã dele, Isso, parece, né? isso. E Quase ele tomei aprendeu- ela pra mim, rapaz. E Olha o temor. E eu ia cometer um negócio abominável. E ele aprendeu com quem? Com o pai. Agora, Abraão, ele contou uma meia mentira, né? Porque Sarai era sua meia-irmã e a cultura da época permitia, né? De onde ele veio, aquele tipo de relacionamento. Mas, então, dentro disso nós estamos falando, não existe meia mentira. Que é o ponto agora, o subponto 2, pastor Ismael. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Exato. É importante, você que está nos assistindo, papai, mamãe, filho, extirpe, corte pela raiz se estiver havendo entre vós alguma situação nessa questão familiar aí, alguma mentira. Comece a cortar, porque isso vai ter um fim trágico. A lição vai trazer assim, pastor Ismael, toda e qualquer mentira, por mais ingênua que ela possa parecer, tem a sua fonte no pai da mentira, que é o diabo. E se ela domina o crente, significa que ele não está mais no espírito, mais na carne. Então nós já citamos isso, mas eu quero voltar a esse assunto. Não existe meia mentira, não existe mentirinha, não existe tamanho de definição de mentira. Mentira é mentira e pronto. Sim. E também vale destacar, muito bem colocado pelo pastor Fábio, a questão de quando o Faraó, né, repreendeu. Então, ou seja, muitas das vezes, né, alguma circunstância da vida vai nos afrontar. Né? E nesse afrontar, muitas das vezes vem a questão da mentira. Mas não importa a circunstância, a verdade, ela precisa prevalecer. Mas talvez alguém possa estar até fazendo uma pergunta, né? Porque estamos aqui já há alguns minutos falando da mentira, e o oposto da verdade. Como eu faço? Quem sabe alguém pode levantar essa pergunta, né, e dizer assim, mas o que eu fazer agora então para que eu faça o que o pastor acabou de comentar, né, que tem uma mudança aqui. A mudança é clara, aqui no próprio texto diz, né, que nós precisamos destacar o conselho do Senhor para viver dominado pelo Espírito Santo. Quando nós somos dominados pelo Espírito Santo em todas as áreas, você aluno, você professor, é natural que a verdade prevaleça, pastor Evalcir. Ok, então tenho que estar dominado, pastor Fábio, pastor Ismael. Sim. Tem que estar dominado Você pelo sabe- Espírito. Você sabe que a mentira, quando ela é cultivada, ela vai produzir frutos, né? Malignos, né? E como pastor de igreja, eu tratei duas situações na primeira igreja que eu pastoreei, que até hoje eu orientei 2 casais, né? Lógico, não juntos, separados. Eu falei, olha, eu acho que é hora de você contar a verdade pro outro. Não, mas se eu contar vai me dar problema. Não, conte a verdade.
porque sei lá na frente vai dar problema. E eu sei que nas duas situações, um e o outro não contou. Mas está lá, está sendo cultivado aquela fruta, aquele fruto. E vai dar problema. Começo de relacionamento, conte a verdade, exponha, errei e tal. Agora, se você deixa por um período longo, lá na frente, olha o sentimento que já vai nascer no coração daquela pessoa. Olha, eu queria te contar. Por que você não me contou antes? Você não confiou em mim? Nós somos casados, tal. Por que tanto tempo? Tanto tempo na mentira. Vai né? perder a confiança, né? E aí eu quero trazer um versículo recomendado pelo nosso pastor presidente que ele pregou terça-feira. Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. A gente precisa se lembrar, porque quando você mente, você já caiu. Ah, mas eu menti, ninguém está sabendo, mas Deus sabe. Deus vê tudo. E tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Então, uma hora, né, vai vir. O nosso pastor pregou nesse tema, eu acompanhei, né? Apocalipse 2, 5, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra, quem sabe alguém já mentiu, mas não dá nada, vai dar. A mentira não faz bem em espécie alguma, de maneira nenhuma, pastor. Isso é tão verdade. Nós estamos olhando para esse... quando a mentira entra na família, baseado nessa situação de Ananias e Safira, de Atos 5, mas a questão de ser sincero, poder olhar no olho da esposa, dos filhos, do amigo, né, e não estar cabisbaixo por uma mentira. Há uma passagem que eu gosto muito, eu trabalho muito com família, casais principalmente, que está em Gênesis 2 e 24. E eu gosto desse texto porque ele diz assim, é uma expressão dita, por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua esposa, tornando-se uma só carne. E aí a sequência, o versículo 25 vai dizer assim, e ambos estavam nus e não se envergonhavam. Claro que nós estamos falando de um período dentro de um paraíso, numa época de inocência, mas esse estavam nus e não se envergonhavam, era que havia cumplicidade no casal, não havia culpa, não havia omissões, mentiras. E quando isso há, e você já bem citou aqui na sua família, nós conhecemos, né, e glorificamos a Jesus tanto pela sua família como pela família do pastor Ismael, pela minha também, e nós louvamos a Deus porque nós temos uma diretoria, nossos líderes aqui com famílias estabilizadas também, celebramos a Jesus por isso. Nosso Tem que ser, né, pastor? Nosso pastor presidente nos dá um exemplo muito clássico certeza. nisso, né? Mas essa ideia de poder olhar no olho, você que nos assiste aí, você pode olhar no olho do seu cônjuge, do seu filho, ou o filho para o pai e dizer, olha, eu te amo, não há culpa. Então é importante, nós estamos frisando, nós temos que aplicar isso, é muito sério, porque quando a mentira entra, nós estamos pensando nesse ponto, ela causa um estrago muito grande. Ela arrebenta com a família. Mas aí nós vamos para o terceiro ponto, pastor Fábio, pastor Ismael, você, querido, que nos assiste hoje, que é protegendo a família contra a mentira e a hipocrisia. Quer dizer, então há uma solução. Existe solução para que, de repente, alguém está nos assistindo e preocupado, né, dizendo assim, poxa, eu estou envolvido numa situação, nós já citamos aqui, e como que fazer? Há solução. Existe solução. Com certeza. Há um primeiro ponto, cuidado contra os defeitos morais no lar. Depois, pensando, precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. E depois, não deixe o inimigo agir na família. E há uma sinopse interessante no ponto 3, que eu até destaquei aqui, pastor Fábio, eu quero começar no nosso ponto aqui nela. É preciso estabelecer uma camada de proteção na família cristã contra os instrumentos da mentira e da hipocrisia. Uma camada quer dizer, eu preciso envolvê-la em algo que a proteja. Pastor Fábio, nós vamos caminhar aqui agora. A questão, até o pastor Lianai ele traz aqui a questão de Acã, que na situação de Jericó, ele acaba cobiçando algumas coisas e pega e esconde. E ali o prejuízo foi muito grande, né?
Hoje, mas vamos para hoje, aqui que a gente está falando de proteger da mentira e da hipocrisia. Quais ferramentas, pastor Fábio? Eu tenho à minha disposição, a família tem à disposição, aquele que nos assiste tem à disposição para se proteger e brindar a sua família. Pastor, o senhor trouxe um assunto bem interessante agora, né, sobre a Acã. Alguém que era participante de tudo ali, né, os espojos, tudo, né. A desobediência também leva à mentira. É o que a gente vê no caso de Acã, né. Foi desobediente à ordem dada por Josué, que era uma ordem vinda de Deus, né. E Billy Graham disse bem assim, acho que é Billy Graham que disse, ele disse que a nossa vida é a Bíblia que o mundo lê. Aí a gente tem um costume, não, vamos ensinar os nossos filhos a não mentir. A gente não deve só ensinar os nossos filhos e a família a não mentir. Nós temos que deixar de mentir. O nosso exemplo vai falar mais alto. Blindar a nossa família, em que sentido? Com a palavra de Deus, eu digo que sim, ela nela contém tudo o que nós precisamos, a orientação para termos uma vida abençoada, ensinando os princípios. Deus é um Deus de verdade, é um Deus que não aceita mentira, né? Satanás é pai da mentira, então quem mente automaticamente se torna filho de Satanás, né? E nós precisamos ter muito cuidado no que se refere à nossa casa, porque a nossa casa, a nossa família, mãe, e quando eu falo família, eu estou falando de pai, mãe e filhos, né? Essa é a base da igreja. Essa é a base da nossa igreja. E a gente sempre diz família sadia, igreja sadia. Família forte, igreja forte. Só que tem um outro lado, pastor, que nós estamos vivendo num contexto, uma sociedade que mentir faz bem. Que é ensinado que mentir, não falar a verdade, faz bem, é normal. É por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz. O mundo não é do maligno. Mas esse mundo, esse sistema, jaz do maligno. E nós não podemos olhar para o mundo. O nosso norte é a palavra de Deus. O nosso guia, a nossa orientação é a palavra de Deus. E é nela que nós vamos encontrar as ferramentas. A gente poderia falar aqui sobre as armaduras. Efésios 6, 10 ali, né? A Bíblia diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, né? Aí vai falar aquilo que a gente precisa ter cuidado. Posso ler, pastor, se eu me permitir aqui? Efésios 6:10, né? Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados. Olha só as influências, né? Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Deus coloca uma armadura, né, que tem ferramentas de defesa e tem ferramentas de ataque. Eu acho que o que nós temos ao nosso alcance é maravilhoso. Só que nós falamos que é bom, ensinamos que é bom, mas na maioria das vezes não usamos nada do que a Bíblia nos põe à disposição. E depois, quando caímos no engodo, como Acã fez aqui, de pegar os despojos e esconder, enterrar ali tudo, a gente acha que isso aí vai ser maravilhoso. Mas não adianta, o seu fim leva à morte. Acã escondeu de Josué e do povo, mas não conseguiu esconder. De Deus, não. E era um detalhe tão pequeno que ele escondeu lá dentro da tenda dele, né? E ninguém viu, né? Mas Deus viu. Pastor Fábio, essa ideia de armadura e de Efésios que você lê é muito pertinente, porque Deus não está dizendo que não há o problema, né? Ele mostra, né? As hostes, os principados. Não, nós iremos. Nós vamos e enfrentar. É necessário sermos provados. Todo cristão vai ser e é necessário ser provado para que o mundo veja quem nós servimos. Exatamente. Ele coloca Temos ali, que ser provados. Ele coloca, então, que há essa prova, porém ele deixa à disposição. Ó, você pode usar Dá solução. toda a armadura. Ele não manda revestir do capacete, ou só do cinturão, ou só do calçado, né? Ou pegar só o escudo, ou só a espada. É toda a armadura, né? Muito interessante. Aí, eu faço um link desse teu comentário, dessa ponto que você traz, com o subponto 2, pastor Ismael. Eu vou contigo agora aí.
É interessante que a gente acha que quando nós entregamos a vida para Jesus, iniciamos uma nova vida cristã na igreja, parece que todos os problemas foram sanados, né? Por exemplo, no meu conceito, eu vou ser muito claro aqui, eu tinha uma ideia de que quando eu fosse às águas do batismo, fui discipulado e bem discipulado na igreja do Afonso Pena, hoje é a nossa subsede, né? Fui bem discipulado. Mas no meu conceito guardado dentro de mim, eu tinha assim, quando eu descer as águas, que eu for emergido e emergir novamente, eu acho que é um novo homem. Eu cheguei lá em Curitiba, no Templo Central, movimento, voltei, estava tudo normal. Aí eu voltei para casa e conversando com meu pastor, ele explicou, né, o sentido, e claro, eu entendi isso, né? Mas tem gente que acha que dá uma super camada de proteção na vida dele, e aí esse ponto traz a ideia de que nós não estamos livres de achar que esses problemas, o problema de Ananias e Safira não nos alcança. E esse é um engodo que Satanás tem conseguido colocar no coração de muitos, é entrado em muitos lares, e tem muita gente achando que Satanás não alcança. Precisa ter que tomar cuidado, né, pastor Ismael? Precisa, e volto, né, não usando redundante aqui, mas no início da aula, quando nós comentamos da velha natureza. O senhor foi, eu creio também, comigo também, né, talvez também com você, quando ouvi o pastor Valcir comentar, eu também pensei assim, vou descer as águas do batismo, mas vou me transformar numa outra pessoa. E realmente não foi assim. Ou seja, continuei a mesma pessoa, a mesma velha natureza. Mas, como já foi comentado pelo pastor Fábio também, tem solução. E a solução é a palavra. Agora, vale também ressaltar que não é só conhecer a palavra. Nós precisamos que a palavra entre dentro de nós, porque o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, foi muito claro. E sereis minha testemunha, não é? Agora, essa testemunha é em todas as áreas. Eu olhei o Salmo pensando nessa proposta, quando o pastor Evalcir chegou no tópico 3, né, e nos levou a pensar no que fazer, eu pensei no Salmo 119:5, um texto conhecidíssimo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quando nós pensamos em lâmpada, não é? Nós vamos pensar em claridade, algo que, quem sabe, alguém está andando no escuro da mentira, no escuro da cobiça e etc. Mas tem uma lâmpada que ela pode clarear a você, é a palavra. E o texto continua, luz para o meu caminho. Veja que coisa linda é a palavra. Ele vai te dar lâmpada, claridade, mas para os seus pés, que está ali ao seu lado. E quando se fala luz para o caminho, o que é uma luz, né? Eu creio que você também já dirigiu um veículo, já andou com um veículo, e você, quando coloca uma luz alta, você enxerga longe, né? Ou seja, aí de repente você olha ao lado e você não enxerga nada, mas quando lá na frente aquilo parece assim um dia. Então é o conselho que a própria palavra nos dá, pastor Evalcir, né? Nesse contexto e nessa proposta de o que fazer quando a mentira está instalada. É a palavra de Deus, né? Eu achei uma solução aqui para a gente não pecar. Está na Bíblia. Manda lá. Como diz, está na Bíblia, né? Está na Bíblia. É uma recomendação do próprio Jesus, Mateus 26:41. Uma ferramenta fácil e que vai evitar você de pecar. Mateus 26:41, Jesus diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sim. Vigiar e orar. Você pode ter certeza que quando oramos, né, porque a oração não é só falar sozinho, quando nós oramos, nós estamos nos aproximando mais de Deus, mais perto de Deus, menos chance de pecar. E vigiando para não cair, porque a mentira é um pecado, é uma tentação. E tem hora que mentir parece ser tão bom e vai resolver um problemão, mas isso vai trazer malefício. Então Jesus deixou aqui, ó, tá aqui, ó, Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Agora é interessante que o vigiar vem primeiro, né? Para depois orar. Você cita Salmo 119, 105. Sim, pastor. E eu acho interessante o 119, 11, né? Escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu gosto desse texto. Pastor Fábio, pastor Ismael, a gente já está declinando aqui para o encerramento, mas o subponto 3 do ponto 3 diz que para não deixar o inimigo agir na família. Então a gente está trabalhando toda essa ideia, pensando sobre a mentira baseada em Ananias e Safira,
E nós não podemos deixar, nós temos que blindar, estabelecer essa camada de proteção. E você vai estabelecer isso aplicando o que nossos pastores comentaram aqui nesse último ponto. Fazendo uso da palavra, vigiando, orando em todo o tempo, não permitindo que Satanás engode a sua vida. Mas o último ponto vai dizer aqui que quando o apóstolo Pedro ele repreende Ananias e vai dizer, por que vocês permitiram que Satanás enchesse o coração de vocês? Então, nessa programação, nós queremos deixar essa recomendação para você. Deixe que Deus enche o seu coração, com a recomendação dos pastores, com o modelo. Vocês podem segui-los, né, acompanhá-los, que não tem, nos acompanhar, melhor dizendo. Né? Somos falhos? Sim, somos, porque a nossa natureza humana ainda nos impede de sermos glorificados e perfeitos. Né? Porém, nós não podemos, nós temos que permitir que Deus encha o nosso coração de coisas boas. Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo vai dar uma recomendação clássica, ele vai dizer, no demais, meus irmãos, tudo que é bom, honesto, agradável, puro, de valor, tudo aquilo que é da melhor qualidade, isso vocês devem ocupar a vossa mente. Ou seja, as minhas ações, elas são repetidas através daquilo que habita no meu pensamento. Então permita que Deus encha o seu coração de coisas boas. Se você estava vivendo uma vida, talvez até agora, meio errada, ou errada por inteira, há tempo de consertar. Há tempo de mudar. Não permita e não viva a mentira de Ananias e Safira dentro da sua casa, mas viva a plenitude do propósito de Deus na sua família. A conclusão, ela diz assim, portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade é sempre melhor. Glória a Jesus por isso. Pastor Fábio, nesse programa especial de um ano, eu agradeço a Deus pela sua vida durante todo esse ano e hoje em especial pelo comentário. Agradeço pela vida do Ian, pela vida do Brian, que são seus filhos, pela vida da irmã Cidelma, sua esposa, e pela linda igreja do Jardim Suíça, que tem um povo lindo lá e abençoado. Deus te abençoe, obrigado por estar conosco. Amém, pastor. Pode contar conosco, sempre que precisar. Vamos rumo a mais anos, né? Pastor Ismael, né? Esposa missionária Leiri, eu só não lembro o nome da filha, né? Fugiu. Leis, né? Um pouco diferente, né? Leiri e Leis. Próximo. Deus abençoe a linda igreja do Jardim Santana, né? Amém. Deus abençoe, obrigado pelo carinho, por estar conosco aqui comentando. Eu que fico agradecido, pastor, né? Por esse privilégio de estar aqui, em especial na data comemorativa, um ano. Glória a Jesus. Muito obrigado. A você que está nos assistindo, uma vez mais nós citamos, acesse o nosso canal, nos ajude a divulgar essa programação. Nós temos aí próximo de 2.500 inscritos e nós gostaríamos de, nesse ano, né, pastor Fábio, chegar pelo menos a 5.000, né? Com certeza, ou mais, né? Nos ajude a divulgar aí o canal. Então vamos um pouco mais, vamos a 10 então, vamos, né, pastor? Então nos certeza. Ajude, vamos a 10.000 inscritos no canal. E quem vai nos ajudar é você, que já é inscrito e você Não que nos deixe assiste. de mandar os comentários para a gente poder entender como é que está chegando. Verdade, né, nos comentários eu sempre estou lendo lá e tem gente da Bahia, Goiás, se eu lembrar na próxima eu cito aqui, mas de várias partes do Brasil aí, fora dele, que comenta com a gente ali. Nós louvamos a Jesus pela sua vida. Estudamos hoje a lição de número 11, né, o perigo da mentira na família. Nós vamos estudar a próxima lição e deixar o convite, que é Criando Filhos Saudáveis. Que lição maravilhosa que nós vamos poder aplicar a você. Então Deus te abençoe uma vez mais por você ter estado conosco. YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, Facebook o mesmo endereço, Instagram EBD_SJP e aqui pela TV Mão Amiga você vai assistir sempre terça, quinta e sábado das 15 às 16 e lembro você que a TV Mão Amiga, canal 24 e 524 da NET. Não só o nosso programa, 24 horas a TV está no ar com uma programação de qualidade, sempre primando você e sua família. Eu quero pedir ao pastor Fábio Tenório para nos conduzir com essa oração, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, Pai Santo, muito obrigado graças, pela oportunidade que tu nos concede de estarmos aqui nesses louvamos, minutos, expondo, Senhor, parte Sim, da Deus. tua palavra. Que ela Deus, encontre eu morada quero nos te corações, Senhor, que venha ser para o nosso crescimento e aprimoramento no teu reino.
Ensina-nos, Senhor, a identificar o problema antes que ele aconteça, Senhor. Dá-nos entendimento através do Espírito Santo. Abençoe os nossos amigos e irmãos que assistem esse programa, a nossa diretoria, o nosso campo. Nós oramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E lembre-se, contra a mentira, a verdade é a palavra de Deus.